Estamos de volta aqui com o programa Vitrine Revista. E você ama chocolate? A Aline oferece várias opções saborosas para o seu dia a dia, viu? Tem o chocolate culinário para você preparar aquela receita de família e tabletes com 5 sabores para você se deliciar. Acredita que não tem adição de açúcar e ainda vem com colágeno? É para comer sem culpa mesmo. Você também pode experimentar os novos bombons Linha. É muito cremoso, gente. Chega a derreter na boca, viu? Vou aproveitar essa embalagem aqui super bonita e dar de presente. Tem coisa melhor do que compartilhar momentos doces com quem amamos? Chocolate com sabor é Linha. Experimente e se apaixone. Viviane de Souza, fisioterapeuta e coordenadora do curso de fisioterapia da PUC de Londrina, está aqui comigo e já temos pergunta. O pessoal está participando. Muito obrigada a você que está acompanhando aqui a programação. Boa tarde. Você pode repetir a diferença entre vertigem e tontura? Não entendi qual eu tenho. É a Agna. Um beijo, Agna. Muito obrigada pela pergunta. Então, são duas sensações ilusórias, né? E que podem até levar à queda. Então, por isso que, como acomete muito idoso, e a queda em idoso é muito... preocupante. Então, nós temos que saber realmente tratar desses comprometimentos. Então, a tontura... Tudo chama tontura, mas aí a tontura e tontura rotatória, ou também chamada de vertigem. Então, a tontura é aquela sensação de desequilíbrio, ou até mesmo o próprio desequilíbrio, que eu posso estar andando e o meu corpo desviar para um lado, desviar para o outro, ou a sensação que eu estou flutuando, a sensação que a minha cabeça está flutuando, a sensação, como eu falei, parece que eu estou numa rede balançando quando eu deito, quando eu estou parada. E a sensação da tontura rotatória, ou que a gente chama de vertigem, é a sensação de rotação. Ou o meu corpo roda, tem a sensação de que eu estou rodando em relação ao ambiente que está parado, ou o ambiente roda e eu tenho essa instabilidade também do desequilíbrio, do passar mal, de ter náusea, às vezes até vômitos. A tontura proporciona isso também? Proporciona. Alterações, às vezes, até de taquicardia, de sudorese. Então, dá ansiedade. Ansiedade. Aí tem a questão do medo, o medo de andar até dentro de casa, quem dirá sair para fora de casa. Muitas pessoas param até de dirigir. Né? Então, incapacita realmente, principalmente, essas tonturas mais persistentes. Nossa, é bem complexo o assunto, né? Sim, a gente acha que não, mas... É bem complexo. E, assim, é importante, assim, eu gosto de reiterar que ainda, nos cursos de fisioterapia, nós não temos uma disciplina específica para este tipo de comprometimento. Isso a gente ainda vem buscando, eu faço parte das associações, para a gente tentar colocar junto no curso, dentro da matriz curricular do curso de fisioterapia, para que os futuros profissionais fisioterapeutas saiam já sabendo trabalhar, porque a população tem aumentado muito a incidência junto à população. Então, o aparecimento, vocês estão vendo as perguntas, está todo mundo se manifestando. Então, é muito comum, é muito comum. E tem muitos tipos. Então, a gente tem que saber realmente identificar. Tem mais uma pergunta, é isso, Alexa? Temos mais uma pergunta. Oi, eu tive uma crise de labirintite há 5 dias e fui medicado. Melhorei, mas ainda me sinto meio tonta ao acordar. Quantos dias para essa crise passar? Jurandir Macione. Muito obrigada, Jurandir, pela sua pergunta. Demora para passar? Então, bom que ele já foi medicado, então, se realmente ele teve a infecção lá do ouvido, que é a labirintite, e ele está medicado, a tendência é realmente ele ter aí um período de remissão dessa infecção, que pode ser aí de 7 a 10, 15 dias, né? Mas, como o ouvido é afetado, então tudo que, por exemplo, se a gente faz um machucado na pele, tem um período de cicatrização. Se teve um problema no ouvido de inflamação, de infecção, vai ter um tempo de recuperação do ouvido, do funcionamento lá do órgão, do labirinto. Então, ele pode ficar com o aparecimento desses sintomas de tontura por algum período, até que o órgão realmente recupere. Tá? Então, eu até trago algumas dicas. Como que a fisioterapia entra para cuidar?
da tontura? Em que momento que você entra com esse seu trabalho? Então, muitos pacientes ou muitas pessoas, elas vão recuperar os sintomas, principalmente nas causas metabólicas, circulatórias. Então, gostaria até de reiterar que, às vezes, eu preciso procurar também um cardiologista se a minha pressão arterial está alterada, se eu tenho problemas circulatórios, então, problemas cardíacos, pressóricos, circulatórios, e então há uma recuperação numa parcela dessa população. A população que ainda permanece com algum resquício, né, com algum incômodo, e principalmente naqueles casos onde afeta realmente o órgão, o labirinto, né, o sistema vestibular. Então, a fisioterapia entra para tratar. Então, principalmente nos danos cerebrais, que comprometem o sistema vestibular, e nos danos do próprio ouvido, de origem, então, das doenças do ouvido do sistema vestibular. E aí a gente entra com manobras de reposicionamento, por exemplo, dos cristais, que eu falei lá no primeiro bloco, né? Ou próprios exercícios dinâmicos, ativos de movimento do globo ocular, da cabeça, do pescoço, e também envolvendo atividades de vida diária, como sentar, levantar, subir escada, abaixar para pegar objetos. Então, a gente tenta recuperar essa funcionalidade da pessoa que está com esses distúrbios. Você que está com a bolinha na mão para mostrar alguma coisa para a gente, mas vamos para mais uma pergunta aqui. Acho que é muito bacana a participação das pessoas, né? Então, vamos responder aqui. Boa tarde. Ter pressão baixa influencia a ter labirintite? É a Karina aqui de Londrina. Obrigada, Karina, pela sua participação. Então, olha, a Karina, você vê como remete a população chamar de labirintite. Labirintite, o termo popular, né? Porque é o labirinto, labirintite. Então, no caso da Karina, não é verídica essa labirintite. Ela tem um problema, então, de hipotensão, de baixa pressão arterial. E aí entra um pouco naquele caso que a gente comentou, do telespectador, que, ao levantar, passa mal. Por quê? O fluxo sanguíneo demora para chegar até a oxigenação do cérebro, do ouvido, e aí dá a sensação da tontura, do mal-estar. Acho que muita gente já aconteceu isso, levantar rápido e sim, opa, às vezes, né? A gente está pegando, amarrando um calçado, pegando alguma coisa no chão, ou até levantar do sofá, né, que está deitado, e daí levanta e já sente essa tontura, né? Isso é normal acontecer. Agora, se ela é persistente, persiste aí por 1 mês, 2 meses, 3 meses, então, aí, nesse caso, ela teria que ver com um cardiologista se realmente ela vai precisar até de uma medicação que melhore essa hipotensão, para ela não ficar passando mal, né? A hipertensão e a hipotensão, os dois parâmetros aí trazem prejuízos para a nossa saúde, né? E essa bolinha na mão? O que você trouxe aí para a gente mexer com essa bolinha? Ela é poderia ser qualquer objeto, uma laranja em casa, enfim, o próprio dedo, onde eu vou posicionar o meu olhar para eu fazer alguns exercícios. Então, por exemplo, até esses casos mais básicos, que não são dos cristais, porque dos cristais, geralmente, a gente tem que fazer uma manobra de reposicionamento, são várias manobras, mas tem umas mais comuns para cada tipo de circuito ali que é comprometido. Mas, no dia a dia, se fica uma recidiva, se fica uma descompensação desse órgão, a gente pode fazer alguns exercícios simples, que a população pode até fazer em casa, e é interessante, por quê? Porque a gente tem que mexer a nossa cabeça. Então, eu volto a falar de novo da importância de quem fica muito no computador, muito no smartphone, as crianças que ficam jogando muito, às vezes, no tablet, no smartphone, porque a gente precisa movimentar o nosso corpo, nossa cabeça, nosso olho. Então, o olho ele precisa ter essa liberdade de movimento, como o pescoço tem que ter essa liberdade de movimento. Então, um exercício simples é a gente colocar, por exemplo, a bolinha aqui à minha frente, né? E aí eu fico olhando na bolinha, mas eu viro a cabeça. Olho na bolinha, viro a cabeça. Mantenho, o meu olho está olhando lá na bolinha, mas eu tenho que mexer minha cabeça e o meu olho ele vai se esquivar para um lado e para o outro, porque eu preciso ajustar o olhar, o foco do meu olhar na bolinha. Permanece olhando, então, para o objeto. Isso. Vira a cabeça, mas você faz o movimento com os olhos para equilibrar.
Isso. Equilibrar aqui a parte do, como você falou? Do sistema vestibular. Sistema vestibular. Isso. Vestibulário? Vestibular. Vestibular mesmo. Vestibular mesmo. Que sistema legal. Vestibular. Porque aí é o labirinto ou o vestíbulo também Vestíbulo, é chamado no sim. órgão. A anatomia do órgão também pode ser chamada de vestíbulo, né? Então, aí o outro exercício simples. Eu posso ficar parado com a cabeça e movimentar a bolinha, olha. E aí o meu olho movimenta. Que bacana. Eu posso movimentar a bolinha e o meu braço e a cabeça. E faço várias repetições. Importante só, acho que chama atenção, Maica, que quem está com crise de tontura e não tem um profissional por perto, é importante que a pessoa faça esses exercícios sentados. Muitos pacientes que chegam com crise para mim, às vezes eu tenho até que fazer deitado. Nossa, porque de tanta crise. De tanto Tão mal que tá mal-estar, tanto e a pessoa fica realmente com medo, aí aumenta a pressão ou abaixa a pressão, sudorese, o vômito, a náusea. Então é importante, de repente, os telespectadores que fizeram as perguntas, se quiser fazer, pode fazer, faça sentado. Sentado, melhor. E aí depois, a hora que vai evoluindo, vai em pé. Então dá para eu trabalhar para cima, para baixo, sem mexer a cabeça, mexendo a cabeça, para cima muito e para bacana. baixo, né? Doutora Viviane, sempre muito bom ter você aqui com a gente, explicações, né? Ficamos 2 blocos conversando, assunto que rende bastante, né? Então, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. E pela sua contribuição aqui, explicações, tá bom? Muito obrigada por esse espaço novamente e poder trazer essa informação à população que tanto sofre e às vezes não sabe para onde ir, o que fazer. Então, tontura tem solução. Tem, gente. Só você também ficar atento, né? Muito obrigada. Imagina, obrigada a você. Nós vamos para um rápido intervalo, eu volto já já. Não tem problema.